Recentemente foi publicado um estudo que ele utiliza a palavra, assim, eu não lembro exatamente qual que é o título, mas é alguma coisa como a importância da durabilidade na avaliação fisiológica. Aí, esse durabilidade, eles até colocam entre aspas, porque mesmo no inglês não é uma palavra utilizada muito nesse contexto, e a durabilidade, ela representa o quanto que as suas respostas fisiológicas se mantêm quando comparado a diversos níveis de intensidade, numa situação pré-esforço, de repouso, né, quando você está descansado, e uma situação de fadiga. Então, vamos supor que você tem um limiar de lactato ali, que representa o segundo limiar de lactato, para ser mais preciso, que seria mais ou menos ali 4 milimol por litro de sangue. Vamos supor que isso, para esse atleta X, representa 250 watts. Quanto que o limiar de lactato de 4 milimol vai representar depois de 2 horas de esforço, ainda que seja esforço em intensidade baixa? Então, esse artigo, ele enfatiza bastante essa ideia de que os limiares de transição metabólica e as respostas fisiológicas, de um modo geral, em relação às diferentes intensidades, eles não são constantes em todas as condições, do repouso à fadiga. E aí, esse artigo propõe que a performance, muitas vezes, ela está relacionada ao quão durável, né, ele usa a palavra lá, durabilidade, são esses marcadores fisiológicos para os atletas. E aí, isso quer dizer o quê? Quer dizer que se você prescrever a intensidade do treino, por exemplo, a partir do FTP, assumindo que o FTP seria um índice prático de representação desse segundo limiar de lactato, pode ser que você vai estar esperando que a resposta fisiológica a 70% do FTP seja uma, quando você fez uma análise em repouso, né, em repouso não, em descanso, mas em condições de fadiga, a partir de 3 horas de treino, as respostas fisiológicas daquele atleta não serão condizentes a uma condição de 70% do FTP. Então, isso precisa ser considerado na prescrição, e, eventualmente, novos estudos estão surgindo, já tem até um recente que foi publicado por esquiadores cross-country, que vai determinar se essa durabilidade é um fator determinante para a performance ou não. E aí, bom, em relação bem específica à sua pergunta, eu só quis contextualizar primeiro, falo muito. Isso tem reflexo na prescrição, né? Porque isso traz um desafio para a prescrição. Qual que normalmente é o meu approach, né? Qual que é a minha estratégia normalmente para prescrever? Eu utilizo o FTP, né? Realizando com frequência um teste de 20 minutos, mas não só, eu faço todo o protocolo proposto pelo Hunter Allen e o Andy Coogan, que é um protocolo de 2 dias, né? Então, no primeiro dia, você realiza um tiro de 5 minutos, 2 tiros de 1 minuto e 2 tiros de 15 segundos. E no segundo dia, você realiza um tiro de 5 minutos novamente e um tiro de 20 minutos. Na verdade, esses esforços mais longos não pode nem considerar como tiro, né? Seriam contrarrelógios dentro da mesma sessão. E a partir do FTP que eu determino nesse segundo dia de treino, como simplesmente 95% da potência média de 20 minutos, eu tenho um parâmetro para prescrição. Essa é uma estratégia que eu mesmo, no início do podcast, condenei, como não sendo uma estratégia precisa. Então, cabe ao treinador, eu utilizo ela pela questão da simplicidade, mas cabe ao treinador não se prender exaustivamente a esses números, né? Porque os números podem te enganar, em função de tudo isso que eu falei até agora, e você saber interpretar aquilo que está acontecendo com o atleta a partir das leituras de frequência cardíaca e potência, que é o que geralmente você tem acesso quando você analisa os dados, né, os arquivos de treino de cada atleta.
Então, tudo é uma questão de contexto na interpretação. Para intensidades mais baixas, né, digamos assim, sub-FTP, intensidades nos domínios de exercício moderado e pesado, a potência certamente seria o meu marcador mais primordial, acho que ficou um pouco redundante, né, primordial, digamos, e para treinamento intervalado, apesar de eu dar aos meus atletas referências de zona de treino, se você não souber interpretar exatamente os números em função do contexto, eu acredito que a percepção do esforço é o melhor guia, né? Considerando que para um treinamento intervalado você espera percepções de esforço de 15 a 20, né? E é a faixa onde a percepção do esforço é mais reprodutível em relação à potência que cada percepção do esforço representa. Então, se você atribuir sei lá, faz um exercício atleta de uma percepção de esforço 16. Nessa faixa de percepções de esforço próximo do máximo, o 16 vai representar uma potência bem fiel, assim, de uma sessão para outra, mesmo que o atleta não tiver a visualização da potência que ele está produzindo. Então, é um marcador bem robusto. Se você tiver consciência das questões fisiológicas e tiver bastante por dentro do que está acontecendo com o seu atleta, entender as variações fisiológicas, né? Aí você pode utilizar dar uma faixa de potência como meta e interpretar aquilo baseado naquilo que você está vendo, né?